52. Como seu pai. 18 anos e meio atrás. Dalinar caminhou penosamente de volta ao acampamento, tão cansado que suspeitava que só a energia da sua armadura o mantinha de pé. Cada respiração abafada dentro do elmo embaçava o metal que, como sempre, ficava um pouco transparente por dentro quando o visor era fechado. Ele havia esmagado os herdazianos. Mandara-os de volta para seu território, onde eles começaram uma guerra civil e deixaram as terras aleitianas ao norte seguras, além de ter reivindicado a ilha de Akak. Agora, Dalinar se movera para o sul para enfrentar os Vedenos na fronteira. Herdaz havia levado mais tempo do que esperava. Ele estava em campanha em um total de 4 anos. 4 anos gloriosos. Dalinar caminhou direto para a tenda dos seus armeiros, com atendentes e mensageiros se juntando a ele pelo caminho. Quando ignorou as perguntas deles, os homens o seguiram como caranguejos espiando a presa de um grande carapaça, esperando pelo momento certo de roubar um pedacinho. Dentro da tenda, ele estendeu os braços para os lados e deixou que seus armeiros começassem a desmontagem. Elmo, depois dos braços, revelando o jaquetão que ele usava como acolchoamento. A remoção do elmo expôs pele suada e pegajosa, que fez o ar parecer frio demais. O peitoral estava rachado junto ao flanco esquerdo e os armeiros sussurravam, discutindo o reparo. Como se eles precisassem fazer algo além de dar luz às tempestades à armadura e deixar que ela se regenerasse sozinha. Por fim, tudo o que restavam eram suas botas, e ele pisou fora delas, mantendo uma postura marcial por pura força de vontade. Sem o suporte da armadura, esprenos de exaustão começaram a surgir ao redor dele, parecendo jatos de poeira. Dalinar foi até um conjunto de almofadas de viagem e sentou-se, reclinando-se contra elas, suspirando e fechando os olhos. Luminobre? Chamou um dos armeiros. É aí que colocamos. Essa agora é minha tenda de audiências, declarou Dalinar sem abrir os olhos. Pegue o que for absolutamente essencial e me deixe. O tilintar da armadura parou assim que os trabalhadores digeriram suas palavras. Eles partiram apressados, murmurando, e ninguém mais o incomodou por abençoados 5 minutos. Até que passos soaram ali perto. As abas da tenda farfalharam, então o couro foi amassado quando alguém se ajoelhou ao lado dele. O relatório final da batalha está aqui, Luminobre. A voz de Kadash. Naturalmente, era um dos seus tormentosos oficiais. Dalinar os treinara bem demais. Fale, ordenou Dalinar, abrindo os olhos. Kadash havia chegado à meia-idade, talvez 2 ou 3 anos mais velho que Dalinar. Ele agora possuía uma cicatriz retorcida ao redor do rosto e da cabeça, onde uma lança o atingira. Nós os desbaratamos completamente, Luminobre, disse Kadash. Nossos arqueiros e infantaria leve seguiram com um ataque estendido. Nós matamos, segundo a contagem mais aproximada, 2.000, quase metade. Teríamos conseguido mais se os tivéssemos encurralados para o sul. Nunca encurralhe um inimigo, Kadash, disse Dalinar. O melhor é que eles possam recuar, ou vão lutar com fúria maior. Rechaçá-los é mais útil para nós do que um extermínio. Quantas pessoas perdemos? Mal chega a 200. Dalinar assentiu. Perdas mínimas, enquanto um golpe devastador for aplicado. Senhor, eu diria que esse grupo de saqueadores está acabado. Ainda temos muito mais para caçar. Isso ainda vai levar anos. A menos que os Vedenos enviem um exército completo e nos enfrente com força total. Eles não vão fazer isso, disse Dalinar esfregando a testa. O rei deles é astuto demais. Ele não quer uma guerra direta. Só queria ver se alguma terra disputada tinha subitamente deixado de ser disputada. Sim, Luminobre. Obrigado pelo relatório. Agora saia daqui e poste alguns tormentosos guardas na entrada para que eu possa descansar. Não deixe ninguém entrar, nem mesmo a guardiã da noite em pessoa. Sim, senhor. Kadash cruzou a tenda até a entrada. O senhor foi incrível.
como uma tempestade. Dalinar só fechou os olhos e se recostou, absolutamente determinado a dormir com aquelas roupas. O sono, infelizmente, recusou-se a chegar. O relatório fez com que somente considerasse as implicações. Seu exército só possuía um transmutador para emergências, o que significava cadeia de suprimentos. Aquelas terras fronteiriças eram amplas, cheias de colinas, e os vedenos tinham melhores generais do que os herdazianos. Derrotar um inimigo móvel seria difícil em tais circunstâncias, como aquela primeira batalha havia provado. Seria necessário planejar, manobrar e lutar escaramuça atrás de escaramuça para agarrar os vários grupos de vedenos e levá-los à batalha de verdade. Ele ansiava pelos velhos tempos, quando suas lutas haviam sido mais tumultuadas e menos coordenadas. Bem, não era mais jovem e havia aprendido em Herdaz que não tinha mais Gavilar para fazer as partes difíceis do trabalho. Dalinar possuía acampamentos que precisavam de suprimentos, homens para alimentar e logísticas para definir. Isso era quase tão chato quanto estar de volta à cidade, ouvindo escribas falando sobre eliminação de esgoto. Exceto por uma diferença. Ali, ele tinha uma recompensa. No fim de todo o planejamento, da estratégia e dos debates com generais, vinha a euforia. De fato, apesar da exaustão, ele se surpreendeu ao descobrir que ainda podia senti-la. Bem no fundo, como o calor de uma rocha que havia sido tocada por um fogo recente. Ele estava feliz que o combate havia se arrastado por todos aqueles anos. Estava feliz que os herdazianos houvessem tentado capturar aquele território e que agora os vedenos quisessem testá-lo. Estava feliz que os outros grãos príncipes não estivessem mandando auxílio, mas sim esperando para ver o que ele conseguia por conta própria. Acima de tudo, estava feliz que, apesar da batalha importante daquele dia, o conflito não houvesse acabado. Raios, ele adorava essa sensação. Naquele dia, centenas tentaram derrubá-lo e ele os deixou cobertos de cinzas e em pedaços. Fora da tenda, pessoas exigindo sua atenção foram mandadas embora uma depois das outras. Ele tentou não sentir prazer a cada ocasião. Em algum momento teria que responder as perguntas, só que não agora. Os pensamentos finalmente soltaram as garras do cérebro dele e Dalinar mergulhou no sono. Até que uma voz inesperada o arrancou de lá e fez com que se erguesse bruscamente. Era Eve. Ele se levantou de um salto. A euforia surgiu novamente dentro dele, também despertado do próprio sono. Dalinar abriu as abas da tenda com violência e olhou boquiaberto para a mulher loira de fora, usando um ravavorim, mas com robustas botas de caminhada aparecendo por baixo. Ah, disse Eve. Marido. Ela o encarou de cima a baixo e sua expressão azedou, seus lábios se comprimindo. Ninguém achou de bom tom preparar um banho para ele? Onde estão seus criados para despí-lo apropriadamente? Por que você está aqui? Interpelou Dalinar. Ele não pretendera falar tão bruscamente, mas estava tão cansado, tão chocado. Eve recuou diante da explosão, seus olhos se arregalando. Ele sentiu uma breve pontada de vergonha. Mas por que deveria? Estava no seu acampamento de guerra. Ali, ele era o espinho negro. Ali era o lugar onde sua vida doméstica não podia dominá-lo. Ao ir até lá, ela invadira aquele espaço. Disse Eve. Há outras mulheres no acampamento, outras esposas. É comum que as mulheres vão para a guerra. Mulheres aletianas, irritou-se Dalinar, treinadas para isso desde a infância e familiarizadas com os costumes do combate. Nós já falamos sobre isso, Eve. Ele parou olhando para os guardas que se remexeram, obviamente constrangidos. Entre, Eve, disse Dalinar. Vamos discutir isso em particular. Muito bem. E as crianças? Você trouxe nossos filhos para o campo de batalha?
Raios. Ela nem mesmo tivera o bom senso de deixá-los na cidade que o exército estava usando como posto de comando de longo prazo? Eu... Entre, disse Dalinar apontando para a tenda. Eve murchou, então se apressou em obedecer, se encolhendo ao passar por ele. Por que ela viera? Dalinar não acabara de ir a Colinar para uma visita? Isso havia sido... recente, ele tinha certeza. Ou talvez não tão recentemente. Ele havia recebido várias outras cartas de Eve que a esposa de Teleb lera para ele, e tinha muitas mais esperando para serem lidas. Ele deixou as abas caírem de volta e virou-se para Eve, determinado a não se deixar dominar por sua paciência em farrapos. Navani disse que eu deveria vir, falou Eve. Ela disse que era uma vergonha que você nos visitasse tão pouco. Adorim passou mais de um ano sem ver você, Dalinar. E o pequeno Renarim nunca conheceu o pai. Renarim? Disse Dalinar, tentando compreender o nome. Ele não o captara direito. Requer, não disse Eve. Do meu idioma. Nar, como o pai dele. In, nascido para. Pai das tempestades. Aquilo era um massacre da linguagem. Dalinar atrapalhou-se tentando decifrar o nome. Nar significava nascido para. O que re significa no seu idioma? Indagou Dalinar coçando o rosto. Não tem significado, respondeu Eve. É simplesmente um nome. Significa o nome do nosso filho, ou ele. Dalinar grunhiu baixinho. Então o nome da criança era como um que nasceu para si mesmo. Que maravilha. Você não respondeu quando eu pedi um nome via telepena, observou Eve. Como foi que Navani e Alai haviam permitido aquele arremedo de nome? Raios. Conhecendo as duas, elas provavelmente encorajaram. Estavam sempre tentando fazer com que Eve fosse mais decidida. Dalinar fez menção de pegar algo para beber, mas lembrou-se de que aquela não era realmente sua tenda. Não havia nada ali para beber, a não ser óleo de armadura. Você não deveria ter vindo, disse Dalinar. É perigoso aqui. Eu quero ser uma esposa mais aletiana. Eu quero que você queira que eu esteja com você. Ele fez uma careta. Bem, ainda assim você não deveria ter trazido as crianças. Dalinar deixou cair-se nas almofadas. Eles são os herdeiros do principado, contando que esse plano de gavilar com as terras da coroa e seu próprio trono funcione. Eles precisam permanecer seguros em Colinar. Pensei que você quisesse vê-los, disse Eve indo até ele. Apesar das palavras ríspidas de Dalinar, ela desafivelou o topo do seu jaquetão para enfiar as mãos sob a peça e começou a esfregar seus ombros. A sensação era maravilhosa. Ele deixou sua raiva derreter. Seria bom ter uma esposa por perto para servir de escriba como apropriado. Ele só não queria se sentir tão culpado ao vê-la. Ele não era o homem que Eve queria que fosse. Ouvi falar que você teve uma grande vitória hoje, disse Eve suavemente. Você presta serviço ao rei. Você teria detestado, Eve. Matei centenas de pessoas. Se você ficar, vai ter que escutar relatórios de guerra, relatos de mortes, muitas delas pela minha mão. Ela ficou em silêncio por um tempo. Você não poderia deixar que eles se rendessem? Os vedenos não estão aqui para se render. Estão aqui para nos cestar no campo de batalha. Mas e cada homem individualmente? Eles se importam com isso quando estão morrendo? O quê? Você gostaria que eu parasse e pedisse a cada homem que se rendesse enquanto me preparo para batê-lo? Isso seria... Não, Eve. Não teria como. Ah. Ele se levantou subitamente nervoso. Vamos ver os meninos então. Deixar sua tenda e cruzar o acampamento foi difícil. Seus pés pareciam estar envoltos em blocos de creme.
Ele não ousava andar curvado. Sempre tentava passar uma imagem forte para os homens e mulheres do exército, mas não podia evitar que sua roupa acolchoada estivesse amassada e manchada de suor. Aquela terra ali era exuberante em comparação com o Colinar. A grama espessa era pontuada por vigorosas aglomerações de árvores, e vinhas emaranhadas envolviam as encostas a oeste. Havia lugares mais para o interior de Jaqueved onde não se conseguia dar um passo sem que as vinhas se agitassem sob seus pés. Os garotos estavam junto das carroças de Eve. O pequeno Adolin estava aterrorizando um dos chules, empoleirado sob sua concha e agitando uma espada de madeira, exibindo-a para vários dos guardas, que diligentemente elogiavam seus movimentos. De algum modo, ele havia montado uma armadura a partir de barbantes e pedaços quebrados de concha de petrobulbo. Raios, ele cresceu, pensou Dalinar. Da última vez em que vira Adolin, a criança ainda parecia um bebê balbuciando. Pouco mais de um ano depois, o garoto falava claramente e dramaticamente, enquanto descrevia seus inimigos caídos. Eles eram, ao que parecia, chules voadores malignos. Ele parou quando viu Dalinar, então deu uma olhadela para Eve. Ela assentiu e a criança desceu correndo do chule. Dalinar teve certeza de que ele ia cair em 3 momentos diferentes. Mas o menino chegou ao chão em segurança e caminhou até ele. E fez uma saudação. Eve sorriu. Ele perguntou qual era a melhor maneira de falar com você, sussurrou ela. Eu contei que você era um general, o líder de todos os soldados. Ele inventou a saudação por conta própria. Dalinar se agachou. O pequeno Adolin imediatamente recuou, estendendo as mãozinhas para a saia da mãe. Está com medo de mim? Indagou Dalinar. Tem razão. Eu sou um homem perigoso. Papai, disse o menino, segurando a saia com toda a força, mas sem se esconder. Sim. Você não se lembra de mim? Hesitante, o garoto de cabelo misturado assentiu. Eu me lembro de você. A gente fala de você toda noite quando queimamos orações, para que você fique a salvo, lutando contra os homens malvados. Quero ficar a salvo dos homens bondosos também, respondeu Dalinar. Embora eu aceite o que tenho. Ele se levantou, sentindo o quê? Vergonha por não ter visto o menino com tanta frequência quanto deveria? O orgulho de como ele estava crescendo? A euforia ainda se agitando lá no fundo. Como ela não havia se dissipado desde a batalha? Onde está seu irmão, Adolin? Indagou Dalinar. O menino apontou para uma ama que carregava um pequenino. Dalinar havia esperado um bebê, mas aquela criança quase podia caminhar, como ficou evidente quando a ama o colocou no chão e observou carinhosamente enquanto ele cambaleava alguns passos. Então se sentava, tentando agarrar folhas de grama enquanto estas se afastavam. A criança não emitia sons, só olhava solenemente enquanto tentava agarrar uma folha de grama após a outra. Dalinar esperou pela empolgação que sentira ao ver Adolin pela primeira vez, mas... raios! Ele estava tão cansado. Posso ver sua espada? Indagou Adolin. Dalinar não queria nada além de dormir, mas invocou a espada de qualquer modo, ficando-a no chão com o fio voltado para longe de Adolin. Os olhos do menino ficaram enormes. Mamãe disse que não posso usar minha armadura ainda, disse Adolin. Teleb precisa dela. Você pode usar quando crescer. Ótimo. Vou precisar dela para ganhar uma espada. Ali perto, Eve soltou um muxoxo baixinho, sacudindo a cabeça. Dalinar sorriu, ajoelhando-se ao lado da sua espada e pousando a mão no ombro do menino. Vou ganhar uma para você nessa guerra, filho. Não, disse Adolin levantando o queixo. Quero ganhar a minha sozinho, como você. Um objetivo digno, disse Dalinar. Mas um soldado precisa estar disposto a aceitar ajuda. Você não precisa ser cabeça dura. O orgulho não ganha batalhas.
O menino inclinou a cabeça para o lado, franzindo o senho. Sua cabeça não é dura? Ele bateu os nós dos dedos contra a própria cabeça. Dalinar sorriu, então se levantou e dispensou sacramentadora. As últimas brasas da euforia finalmente se apagaram. Foi um longo dia, disse ele para Eve. Preciso descansar. Vamos discutir seu papel aqui mais tarde. Eve conduziu-o até uma cama em uma das próprias carroças de tempestade. Então, finalmente, Dalinar foi capaz de dormir. Ah, essa Eve me lembra muito alguém. E dói.